Você que já se perguntou por que a Igora é diferente das outras marcas? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. E também tem profissionais que estão aí assistindo às aulas e às vezes eu falo do 7-4, que é o bege na Igora, e aí na tua mente já vem assim, o 4 é cobre. Essa confusão com o sistema numérico, porque as marcas, elas são diferentes. Agora, por que Schwarzkopf implementou esse sistema numérico diferenciado? Ela tem uma orientação colorimétrica muito fácil, mas hoje eu quero te explicar o porquê. E também para que tu possas entender e trabalhar com mais segurança no dia a dia do salão. Porque senão às vezes eu vou estar falando aqui, eu estou usando o 7-3. Rapidamente vem dourado na tua mente, mas o 3 na Igora, ele é mate. O único número que vai ser igual em todas as marcas é o 1, que é o cinza. Mas para tu poder compreender isso, tem que vir comigo na colorimetria aqui. Lembrando na colorimetria das cores primárias, que são amarelo, vermelho e azul. Vamos colocar aqui esse primeiro triângulo. Nós sabemos que quando a gente começa a misturar as cores primárias, a gente obtém as cores secundárias, que são laranja, que é a mistura de amarelo mais vermelho, verde, a mistura de amarelo mais azul, e violeta, que é a mistura de azul com o vermelho. Agora percebe que nós temos 6 intervalos aqui. Antigamente a gente estudava a estrela das cores, né? A estrela de Oswald. Hoje a gente estuda o círculo cromático, porque é uma experiência de 360 graus em cor. Mas eu vou fechar esse círculo para acrescentar as cores terciárias, que são a mistura entre a primária e a secundária. Entre o amarelo e o laranja, nós vamos ter o amarelo alaranjado. Depois, laranja avermelhado. Entre o vermelho e o violeta, o vermelho violeta, o azul violeta, o verde azulado e o amarelo esverdeado, tá? Então são 6 cores terciárias. A gente sabe que pela regra da colorimetria, as cores opostas, elas se neutralizam. Então a gente sabe que o violeta neutraliza o amarelo, o verde neutraliza o vermelho e o azul neutraliza o laranja. A cor primária neutraliza a cor secundária. Só que quando nós temos uma cor terciária, a cor terciária ela é neutralizada com outra cor terciária. Azul-violeta neutraliza amarelo alaranjado. Então isso aqui fica de uma forma muito prática. Se a gente gravar aqui tudo que está oposto se neutraliza, já está valendo na colorimetria. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar os números para dentro do círculo das cores. Cada série da Igora. Então, vamos começar com o número 1. O 1 depois do traço, porque a gente sabe que tem um número após o traço e um número antes. O número antes do traço, ele representa a altura de tom. O 7, ele é louro médio. Agora, o número depois do traço, ele vai indicar a nuance. E são essas nuances que eu quero jogar aqui dentro do círculo das cores. Então, nós vamos começar com o 1, que é o cinza. O cinza na Igora, ele vai ser uma mistura entre azul e violeta. E nas outras marcas, o cinza ele vai ter um percentual maior de azul. Aqui ele vai ter uma mistura. Por isso que tu nunca vai correr o risco de esverdear um cabelo com o cinza da Igora. Porque como ele tem violeta, a gente sabe que o violeta é a mistura do azul
mais o vermelho, e vermelho evita o verde. Então começamos com 1 aqui, o 2 vai estar no azul, que é o fumê, o 3 no verde azulado, que é o mate. Olha que interessante, vai indo num sentido horário dentro do círculo. Depois nós vamos para o 4, que está em cima do amarelo, que é o bege. O 5, que é o dourado, no amarelo alaranjado. E olha que interessante, o cinza está oposto ao dourado, porque cinza neutraliza o dourado. O cinza é terciário e o dourado também é. O 6, ele está no centro, porque ele é o marrom. E continuamos. Deixa eu só apagar ali. O 7 no laranja, que é o cobre. O 8 no próprio vermelho. E o 9 no violeta. Então, por que eles mudaram o sistema numérico? Porque é a orientação colorimétrica mais fácil. Ele começa no 1 e vai fazendo toda a volta e termina no 9. Aí quando tu vai para a cartela, fica bem mais fácil, porque os números, depois do traço, eles vão indo de uma forma crescente aqui também. Vão começar nos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termina aqui no violeta, essa parte principal da cartela da Igora, que a gente sabe que é maior, porque tem outras ferramentas, mas aqui está o clássico desse sistema numérico. E tem um detalhe, quando a gente olha, por exemplo, os tons fumês, quando eu pegar um exemplo aqui do 612, o 612 ele é um louro escuro cinza fumê. Se tu olhar aqui na cartela, tu vê que é um tom bem acinzentado, mas a gente não enxerga o azul aqui dentro. Mas aí quando a gente vem para o círculo, aí eu vou ver 1 é cinza e o 2 é fumê. Significa que esse 6-12 tem uma alta concentração de azul. Ele é uma tonalidade mais específica para neutralizar reflexos alaranjados, tonalidades mais acobreadas. Então, os números que apresentam aqui, exemplo, o 724, que é uma cor que eu gosto muito. O 724, ele vai ser um louro médio, fumê, bege. Os números que estão presentes na cor é o que tem dentro, não é que ele vai se transformar em uma outra tonalidade. E claro, a gama é muito ampla, mas uma vez que tu conhece a localização delas, fica fácil. No teu dia a dia, tu vai encontrar esse círculo da cor na cartela. E os números estão dispostos aqui também. Né? Esqueci o que neutraliza o cobre. Por exemplo, colocou uma canetinha lá, oposto ao laranja está o azul. E no azul nós temos o número 2. Fica fácil da gente lembrar o que é a série que possui esse traço. Então lembrando, as nuances elas sempre vão ser o número depois do traço, porque o número antes do traço é igual em todas as marcas. 7 é louro médio, 6 é louro escuro e assim por diante.